O capítulo 2, o requisito mais impopular para o casamento. E aqui nesse capítulo ele vai falar sobre a questão de cristãos namorarem pessoas que não têm a mesma fé. E também vai falar sobre cristãos que namoram pessoas que são cristãs e ainda assim estão em um jogo desigual. Ele fala o seguinte, que é um requisito impopular porque muitas vezes as pessoas elas abrem mão de Cristo ou de ir à igreja por conta de um relacionamento. E ele começa a falar aqui que quando ele conheceu a Lina e eles se conheceram a fundo, eles começaram a ver que o que eles tinham de mais forte entre um e o outro era o amor e a paixão que eles tinham por Jesus. Então, é como ele diz, nenhum de nós se sentia responsável pelo crescimento espiritual do outro. Nenhum de nós precisaria tentar atrair ao outro a uma devoção a Cristo. Tome a decisão agora de basear seu relacionamento em algo sobre o qual possa construir um futuro. Aqui ele vai detalhar mais, né? Disposição para comprar. Quando você vai comprar uma casa, não é tipo, muitas vezes eles já sabem, né? Tipo, os estudos mostram, quando a pessoa vai comprar uma casa ou um carro, vai na concessionária atrás de um carro, as próximas 48 horas elas são decisivas, porque depois de 48 horas a euforia vai embora. Por exemplo, a pessoa ela vê lá o carro, vê lá o painel, ela chega eufórica, o vendedor tem que até em 40 horas lutar aí para ver esse negócio aí e fechar, né, para ele assinar. Se chega alguém falando, olha, eu vi aí um review aí desse carro que tu quer comprar, a pessoa já fica logo ofendida. Se a pessoa vai comprar uma certa casa e alguém diz, olha, eu tenho um amigo meu que é construtor e ele falou isso, a pessoa que está querendo comprar chega e fica olhando para você com um olhar de reprovação, porque ela quer comprar, há uma disposição janela para comprar. Então, quando você quer comprar alguma coisa, você não quer ouvir relatórios negativos, você quer só ouvir ou coisa boa ou não quer ouvir nada. Aí ele diz o seguinte, ninguém seria tolo a ponto de se fixar em uma ou duas características e comprar o local, tipo o local da casa, a casa ou o transporte. Mas é isso que acontece. Aí ele diz o seguinte, ninguém seria tolo a ponto de se fixar em uma ou duas características de outra pessoa, sem esmiuçar com cuidado outras qualidades, ou de ficar noivo e marcar a data do casamento, enquanto seu juízo está refém dos hormônios. Ninguém faria isso com uma coisa dessa. Faria? Não mesmo? Infelizmente, é o que fazem com exagerada frequência. Ele quer dizer o seguinte, assim como as pessoas elas compram uma casa por conta que essa garagem é muito top, não, essa parte aqui da área de lazer é sensacional, sem olhar a questão de fiação, encanação, da parte do saneamento, coisas que não estão à cara ali na hora. Assim também muitas pessoas elas escolhem um cônjuge para casar sem saber do feedback, das coisas, das raízes mais profundas que é naquela pessoa e apenas se agarram a uma, duas, um punhado de características que é naquela pessoa e se apegam nelas. Então muitas vezes elas criam um personagem que não é realmente a pessoa, baseado apenas em duas ou três características que aquela pessoa tem. Conselho indesejado. O conselho indesejado que ele dá aqui é que se você está namorando com alguém que não é cristão, você acabe esse relacionamento. Ele diz o seguinte, cansamos de ver as pessoas confiarem em Deus em todas as áreas da vida, que Deus pode fazer todas as coisas, exceto nesta área. Nesta área eu preciso resolver, porque se eu não resolver, Deus não irá resolver. E ele fala aqui sobre a questão, começa a falar sobre a questão do jugo desigual, com a pessoa não cristã, com a pessoa cristã. Porque muitas vezes, quando você casa com uma pessoa que não é cristã, e você tem todo um entendimento maior do reino espiritual e tudo mais, você não tem nem como compartilhar com essa pessoa porque ela não entende, ela não associa, porque o espírito dela é morto. A palavra fala, né, que quando uma pessoa ela aceita Jesus, né, quando ela recebe Jesus como Salvador, dentro dela, tipo, o espírito dela que é morto agora vive, porque é o próprio Espírito de Cristo, entendeu? O Espírito Santo. Só que aí quando você tem todo esse entendimento de Deus e tudo mais, e você se relaciona com uma pessoa que não tem a mesma fé que você pode se tornar uma pessoa frustrada. Aí ele conta uma história aqui de uma mulher que chegou para ele e falou de como ela se sentia frustrada em relação ao casamento dela, né? Que ela casou com um cara não cristão,
que ela ia para um culto, o culto tinha sido maravilhoso, chegava em casa, queria compartilhar tudo que Deus tinha falado com ela, mas não podia compartilhar com a pessoa, que para a pessoa não tinha a mesma alegria, não tinha a mesma expectativa. Aí ele fala aqui também que ele é um cara que ele gosta muito, enfim, ele fala Acabe. Agora, se você, eu vou contar a história depois. Agora, se você é uma pessoa que não era cristã, se converteu, já era casada e agora está com um cônjuge ainda não crente, o que a palavra diz? Não se separe. Não se separe. Next one. Um tesouro comum. Aí esse tesouro comum que ele vai falar é a alegria, o fogo do Espírito Santo em você. Ele disse que ele gosta muito de velejar e uma vez ele levou alguns amigos para ir com ele. E ele estava todo feliz lá, segurando um timão e contando piada e rindo e cantando, enquanto os outros estavam assustados, com medo, ondas de 2 metros, 2,5 metros. E ele percebeu que... Não, aí ele viu, né, que a cara do povo não estava nem aí. Os colegas estavam nem aí, uns estavam enjoados, querendo vomitar. E ele tentou manter a euforia. Mas sem ter com quem compartilhá-la, acabei esmorecendo. E isso que acontece muitas vezes quando você casa com um cônjuge que a paixão dele não é a mesma que a sua. E aqui ele se refere em relação ao amor ao Senhor, a paixão por Jesus, a devoção à palavra. Porque quando você tem um cônjuge que você se identifica nesse tesouro de bem maior, porque ele fala que não tem como você ter um cônjuge que tenha tenha todos os gostos que você tem, mas tem coisas que são essenciais, e essa em particular é o tesouro, que é a paixão e o amor que se tem pelo Senhor. Aí ele fala que em relação ao casamento dele com a esposa, seria uma tortura para mim não poder compartilhar o maior tesouro da vida com minha esposa, e não há nada de excepcional nisso para mim. Ter um cônjuge bocejando para aquilo que nos é mais significado do que tudo na vida causaria mágoa a qualquer cristão sincero. Tipo, aquilo que é mais precioso para você, você fala para o seu cônjuge, e o seu cônjuge não está nem aí, isso causaria uma certa tristeza. Um projeto comum. E aqui nesse projeto comum ele fala o seguinte: vocês quando casam, o objetivo não é apenas para casar e se juntar. Há um propósito, vocês têm que descobrir esse propósito como casal, que vocês já receberam desde do tempo de solteiro, unir esses propósitos e servir ao Senhor. Aí falam que tipo, não existe o plano perfeito, e é necessário se adequar um ao outro. Aí fala que uma força comum, essa força comum é... Quando você está com um cônjuge e ele entende da palavra, da fé, do poder de Deus, quando você está para baixo, ele tem a mesma convicção que você do que pode resolver a sua vida. Se você está para baixo, ele incentiva você a orar, a buscar o Senhor, ele ora com você, ele ora por você. Então, essa força mútua é necessário que exista. Aí ele conta, né, que a esposa dele estava muito angustiada porque tinha passado de um prazo de escrever um livro. Ele chegou no escritório, as folhas estavam esparramadas pelo chão e ele falou: você quer a sua ajuda? Ela falou: não, eu vou sair um pouco e eu vou sair um pouco e eu vou relaxar. Aí ela pegou o caderno dela de oração e saiu. Quando ela voltou depois de 1 hora, ela já estava aliviada e ela disse: eu vou agora aqui resolver, agora eu estou bem para resolver essa situação. E ele fala aqui nessa parte, né, de uma força comum, o como é importante quando você tem um cônjuge que não joga em você, essa responsabilidade de você fazer o bem. E ele fala o seguinte: não é que nós não vamos ajudar, que nós não vamos compartilhar, é que muitas vezes nós, seres humanos, nós não temos uma resposta e não há absolutamente nada que nós possamos fazer para que possa resolver aquela situação. Porque muito bem, eu ouvi a Aline sobre o que estava acontecendo, eu poderia ouvir ela em qualquer outra situação, mas eu não poderia, depois disso que eu ouvi, eu não poderia fazer mais nada a respeito. Ainda as coisas precisariam ser feitas, ainda seria necessário uma resolução. Enfim, muito top, viu? Aí ele diz aqui o seguinte: em meio à dor lancitante, é necessário pôr em prática o tipo de fé que o resto das pessoas falam. Top. Valores comuns.
E nessa parte dos valores comuns ele diz o seguinte: você vai casar, procure alguém que tenha os mesmos valores que você, porque quando vocês tiverem filhos, não vai ter uma guerra dentro de casa de como será a criação. É lógico que haverá uma adaptação, mas os valores principais, essenciais, eles têm que ser similares, parecidos, porque senão o pai, por exemplo, sai, a mãe fica, ensina uma coisa totalmente diferente que o pai acredita, e vice-versa, e realmente isso não dá sucesso. Uma decisão corajosa. A decisão corajosa que ele fala é o seguinte: você está namorando, é alguém não cristão e essa pessoa não tem interesse nenhum em se render ao Senhor, abandone, deixe. Você vai chorar hoje, mas depois você vai saber que foi o melhor a ser feito, porque Deus, ele sempre honra quando nós esperamos com fé e paciência nele. A palavra diz que os que esperam nele jamais serão confundidos. Sincronizado. Sincronismo é estar debaixo do mesmo jugo. É o tipo de unidade espiritual pelo qual Deus anseia que todos os casados desfrutem. E aqui nessa parte ele fala que o jugo desigual não é somente em relação a um crente e a não crente. Há como ter um jugo desigual entre pessoas que são da mesma fé. Talvez a pessoa ela tenha uma fé diferente da sua. Por exemplo, uma pessoa crê que o Senhor é aquele que cura e que a enfermidade vem do Satanás. Pronto. Já a outra pessoa crê que a enfermidade Deus coloca nas pessoas para que elas venham ensinar. Quando você tem assim crentes com fé com tipos de fé muito diferentes, o que acontece? Vão chocar, vai ter muita briga, vai ter muita discussão, porque se para os dois aquilo é questão de fé, de crença, questão de base, então o que acontece? A discórdia virá e o jugo desigual continuará. E não há como prosperar uma casa se os dois não estiverem de acordo. E se quando orarem, os dois não estiverem concordando com a mesma coisa, não há como a oração ela ser respondida. Por isso que é importante haver essa sincronização no casamento.